Então houve a eleição e foi eleito o prefeito Saladino de Santo André, que era, a exemplo dos Flacker, uma espécie de coronel na época. Nessas viagens que nós fazíamos à noite para São Paulo, iam vários jovens da minha idade. E eu me identifiquei muito com um deles, chamado Walter Tomé. E nós conversávamos bastante sobre os problemas de São Caetano. Ele era mais novo do que eu. E queríamos fundar lá na escola que nós frequentávamos, nós queríamos fundar um jornalzinho. Esses jovens aí, você vê, eles estavam fazendo colegial, eles tinham ali na idade de 17 a 20 anos, portanto menores, porque maior era só de 21 anos. Nós dois levamos esse esboço para o Mário Dalmas, que era meu vizinho, no bairro da Fundação, e expliquei tudo a ele, ele achou a ideia interessante e se juntou a nós. E depois nós precisávamos, naquela época, de uma pessoa com mais de 21 anos de idade, porque na época 18 anos não tinha valor. Não tinha telefone em São Caetano. Então o jornal saía uma vez por semana, quando nós tínhamos dinheiro para pagar. Esse jornal saiu daqui do bairro da Fundação. Fizemos uma reunião e esse jornal era para justamente dinamizar iniciar o movimento autonomista. E no dia 28 de julho, nós lançamos 28 de julho de 1946, nós lançamos o primeiro número do Jornal de São Caetano. E logo depois, o jornal lançou o movimento autonomista. Deu a primeira clarinada. Então o pessoal esperava avidamente as notícias, tudo que se passava durante a semana, e tentava botar no jornal da próxima semana. Foi muito, muito útil, foi importantíssimo, foi fundamental. Agora, o que mais revoltou nas últimas eleições de Santo André é que quando eles pediam votos, eles falavam, olha, agora nós vamos ter uma eleição. Ah, mas vocês não fazem nada. Não, mas vamos fazer. Então, Santo André vinha aqui para São Caetano com caminhões, descarregavam aqueles canos de esgoto, condutos de água, tudo e tal, e falavam, olha, agora nós vamos arrumar São Caetano. Acabava a eleição, recolhiam tudo e não faziam nada. Isso revoltava a população, a elite, a classe média, os empresários e assim por diante. E isso foi a gota d'água para que São Caetano já reivindicasse a sua autonomia. Em 1948, irrompeu um movimento no 2º subdistrito de Santo André, era São Caetano, e despertou novamente na população de São Caetano a vontade de ser um município autônomo. E eu era funcionário principiante das indústrias Matarazzo e conheci o seu Mário Porfírio Rodrigues e o Walter Tomé, que estudavam em São Paulo. Naquela época não tinha escolas em São Caetano do Sul. O que nós fazíamos era o seguinte, o Tomé e eu ficávamos no background e deixávamos o Luiz Neves. Ele, inclusive, falava muito bem, ele era bom até para discursar, ele fazia improvisos de uma maneira muito, muito boa, sabe? Coisa que eu não aprendi até hoje. Lá naquela época, minha, a gente ficava esperando o pai chegar do serviço, ficava sentado na portinha assim, jantavam, o pessoal jantava, iam lá para fora, bater papo na rua, na calçada. Ou você vai na calçada do teu vizinho, ele vem na tua calçada. E assim era São Caetano na época, todo mundo se conhecia. Eu fiz o meu primário aqui, onde estão fazendo essa entrevista, há 80 anos atrás. É uma alegria para mim estar aqui fazendo esse trabalho. Estou lembrando da minha infância. Naquele tempo os alunos passavam de ano, sim. Faziam um exame e passavam de ano. Ai do meu aluno que não passasse de ano.
Eu dava aula na minha casa sem cobrar nada para aqueles mais atrasados, para poder acompanhar a classe. Era atrevida mesmo, era atrevida, filha. Temperamento, né? A gente nasce com esse temperamento e afirmo mais, a gente morre com esse temperamento. Nasce assim já. Nasce um pouco diferente, choca as pessoas. Às vezes, depois que choca, também as pessoas até ficam admirando também, certo? Mas choca, porque é diferente, principalmente naquele tempo. Eu tinha que nascer hoje, eu costumo dizer, na era do computador. Nessa época que estávamos formando a Associação para Liderar o Movimento Autonomista, houve as eleições de Santo André. Então apareceu o Antônio Flacker, anti-autonomista, candidato a prefeito de Santo André. E Armando Mazo, não autonomista, mas a favor da autonomia do Partido Comunista. Na véspera da posse, o governo declarou ilegal o Partido Comunista. E todos aqueles que tinham se elegido no Brasil inteiro pelo Partido Comunista não podiam tomar posse. Tanto é que ele não tomou posse, e quem tomou posse do lugar foi o Flacker. Quer dizer, o Antônio Flacker. Principalmente aquele que tinha cartório em Santo André, que era contra, inclusive, a emancipação de São Caetano. O Mário Porfírio Rodrigues esteve lá no dia. Mas existia uma lei na época que, para ser emancipável, precisava apresentar 3 documentos. E que provasse, 3 documentos que provasse o quê? Que o número de habitantes não poderia ser menor que 10.000 habitantes. Segundo, a renda mínima de São Caetano não poderia ser menos que 200.000 cruzeiros. Terceiro, que o requerimento para solicitar a autonomia deveria ser assinada por 10% de residentes. E aí começou a batalha. Precisava desses três documentos.